Hoje nós vamos falar de mobilidade ativa com uma das maiores especialistas do Brasil, a Amélie Malatesta, tá? E também vamos lançar a nossa nova imagem do Instituto Toda Vida, isso após a fala da Amélie. Agora, eu quero que todo mundo seja bem-vindo, que fiquem até o final, porque teremos surpresas. Eu queria agradecer demais a nossa parceria, a Faculdade Factum, a nossa parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, o Carlos Félix, o professor está aí. E eu vou passar a palavra para o outro parceiro nosso, que é o professor Jairo, que vai dar as boas-vindas pela Faculdade Factum. Fala, Jairo. Olá, não sei se já estou com som também aí com vocês, ok? Olá a vocês todos, a vocês todas também, a amiga Marcele, o professor Carlos Félix e os demais companheiros que estão nessa live de hoje. É muito bom estar novamente com todos em mais uma das nossas lives com a ONG Toda Vida, representando a Faculdade Factum, e na companhia da amiga Lígia Miranda, essa incansável defensora dos recursos naturais e que busca com criatividade mobilizar a todos em prol da sustentabilidade também. E é por isso, Lígia, que nós da Factum temos muita gratidão por fazermos parte desse seleto grupo também. E quando observei que o tema que a nossa convidada, Maria Ermelina Malatesta, trazia, tinha a ver com mobilidade ativa, de pronto me veio à mente uma conexão com a nossa atividade docente também. Ou seja, as metodologias ativas. Metodologias essas que hoje são capazes de transformar professores em mentores e alunos em pesquisadores também. Ou seja, um movimento que desafia a educação a se inserir num outro cenário, bem mais dinâmico, bem mais participativo, um cenário digno, digamos assim, do terceiro milênio, né? E isso faz uma grande diferença, pois a inesperada pandemia que nos assolou aí, né? Apesar de todos os percalços e das perdas irreparáveis, parece deixar-nos uma experiência para os próximos desafios. O isolamento e a distância física na comunicação nos ensinou muitas coisas. Dentre elas, que as metodologias ativas poderiam tornar mais instigantes nossos encontros virtuais também, e assim proporcionar uma visão mais abrangente do conhecimento. Me parece que essa transformação que nós, docentes da Factum, experimentamos também nesse período, tem similitude com a fala da nossa convidada. Mais uma vez, agradeço o convite em nome da faculdade e retorno a palavra para a nossa mediadora, Lígia. Muito obrigado. Obrigada, Jairo. Pessoal, eu falar da professora Amélie Malatesta, que é urbanista de São Paulo, que ficou 35 anos na CET. Ela fundou e coordena o grupo de trabalho, o grupo técnico da ANTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos. Ela fez mestrado na USP em urbanismo, e ela é uma das pessoas que mais entende sobre mobilidade ativa e sobre os parklets, que é a vaga viva de vocês. A Faculdade Factum teve, né, nos deu a honra da gente instalar o primeiro parklet de Porto Alegre. Nós, do Toda a Vida, junto com a Faculdade Factum, demos de presente para Porto Alegre o primeiro parklet, que é a vaga viva, que os alunos usam tanto, os alunos e toda a vizinhança, né? Então, a professora, além disso, a professora Amélie, ela é escritora. Ela, além de toda a parte de consultoria que ela dá, ela é escritora e está montando, já fez um curso muito interessante sobre mobilidade ativa, que a gente vai falar dele numa outra oportunidade. Muito legal. Então, após a professora Amélie, nós voltamos para comemorar os nossos 10 anos de Toda a Vida e falar dos nossos parceiros. Professora Amélie, é contigo. Boa noite a todas e todos. Eu quero iniciar
agradecendo o honroso convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre mobilidade ativa, que é a forma de deslocamento, né? A gente não pode nem falar transporte de mobilidade, que está sendo mais explorada atualmente. Então, eu preparei uma apresentação, vou dividir aqui com vocês, e a gente vai começar a conversar. Vamos lá. Vamos falar sobre mobilidade ativa e o futuro das cidades. Vocês estão vendo a apresentação? É que eu não estou conseguindo, mudar os slides. Espera aí, deixa eu colocar ela. Pronto. Então, nosso planeta está ficando cada vez mais urbano. A maioria da população tem morado nas cidades. E isso é uma tendência que vai continuar cada vez mais, né? A gente tem aqui um pequeno gráfico que mostra o processo de urbanização do planeta, tá? Então, assim, desde o início do século passado, a gente pode notar pelo azul escuro que a maioria da população morava na área rural e a população que morava na área urbana, nas cidades, era a menor parte. Isso aqui é a situação mundial, né? Depois, a partir da metade do século passado, a gente percebe que é uma situação que começa a mudar, já na virada do século, praticamente a população urbana já começa a superar a população rural, e até 2050 está previsto que pelo menos 80% das pessoas do planeta morem nas cidades. Isso significa o quê? Significa que a gente tem que se preocupar com todos os recursos da vida na cidade, né? Com a água, com o verde, com a situação do ar, e, da mesma forma, com o espaço dos espaços públicos que são divididos por todos, principalmente o espaço que é utilizado para as pessoas se deslocarem, chegarem aos seus destinos, praticarem mobilidade, né? Então, aí a gente começa a analisar atualmente como é o uso desse espaço. Então, nós tomamos como referência uma faixa de 3,5 metros de largura. Por que essa largura? Porque geralmente é a faixa que é destinada àquela sinalização que vocês veem na rua, né? O tracejado que a engenharia de tráfego chama de balizamento, tem 3,5 metros de largura. Então, a gente vai ver no período de 1 hora, quanto que é o mesmo período para todos os modos de transporte, quantas pessoas conseguem se deslocar nessa faixa de 3,5. Quando elas se deslocam por automóvel, deslocamento individual, elas não chegam a 3.000, chegam a quase 3.000 pessoas se deslocando por hora. Quando já é o caso do transporte coletivo sobre pneus, esse número já chega em torno de 10.000. Quando já é usado o transporte cicloviário, já é um número maior de pessoas, né? Que já abrange aí 15.000 pessoas. Quando estamos caminhando, estamos praticando a mobilidade a pé, esse número sobe, pula para 20.000, e, por último, fica os modos de transporte sobre trilhos, que eles conseguem levar um número maior de pessoas, quase 25.000. Né? Para a gente ter mais ou menos uma noção do que isso significa na prática, essa foto é muito famosa, uma foto feita na Holanda, onde tem 60 pessoas que elas estariam ocupando esse espaço se elas estivessem caminhando, ou então elas estariam todas dentro de um ônibus, ou então, se elas estivessem pedalando, elas estariam ocupando esse espaço da via que vocês estão vendo. Agora, se elas, cada uma delas, estivesse dentro do seu automóvel, o espaço ocupado na via é muito maior, né? Então, assim, a gente tem
condição de venda, o consumo do espaço público, que é um bem muito valioso nas cidades modernas. A gente também tem um outro aspecto importante, que é relativo ao custo. Isso aqui foi um estudo feito no Canadá. Então, considerando uma unidade monetária, isso vale para qualquer país, se você caminha e você gasta a sociedade vai pagar 1 centavo. Porque, vejam só, toda a infraestrutura que apoia as formas de mobilidade, ela é paga por todos nós através dos nossos impostos, ela é paga pela sociedade, né? Então, se a gente caminha e isso custa para a sociedade vai colaborar com 1 centavo. Na hora da gente utilizar a bicicleta, se a gente for pedalar e isso nos custa a sociedade arca com 8 centavos. Se nós andamos de transporte coletivo e a gente gasta a sociedade arca com 1,50. E se a gente está andando de carro e a gente gasta a sociedade vai pagar quase 10, o valor quase 10 vezes maior, né? Então, a gente percebe por aqui que as formas de mobilidade ativa, que é a caminhada e a mobilidade por bicicleta, são as que são praticadas com maior economia. E aqui, mais ou menos, só para a gente ver, foi um custo calculado no jornal Estado de São Paulo em 2016. Então, eram, assim, com o mesmo deslocamento por semana, a maior economia, né, entre o carro, transporte público, Uber, táxi, moto, é a bicicleta. E aqui a gente pode notar que nesse gráfico nem aparece o caminhar, nem aparece a mobilidade a pé, porque ela é a mais econômica de todas. E a gente pode perceber que o modo de deslocamento que gasta mais, que nos traz mais gasto individual, é o carro. Tá? Em 2016, quem usava o carro todo dia para trabalhar, né, numa distância de 5 quilômetros, gastava quase R$860. Hoje em dia, esses dados são maiores. Né? E quem andava de bicicleta não chegava a gastar R$41. Então, a gente vê a economia. Outra coisa também que muita gente não percebe é que quando caminhamos ou pedalamos, nós temos um bom desempenho em termos de extensão de deslocamento. Então, esse gráfico nos mostra, no mesmo tempo, 35 minutos, se nós estamos a pé, nós conseguimos caminhar num passo normal, isso não é corrida e não é nem um passo apressado, a gente chega a atingir 3 quilômetros. E se a gente está pedalando também no mesmo tempo, né, em 35 minutos, a gente consegue ter praticamente o mesmo desempenho do automóvel, né, nos 8 quilômetros. Tá? Porque aí a gente considera a ocupação do espaço, não haver trânsito, uma série de coisas. Então, a gente até percebe que se a gente andar a pé, muitas vezes dependendo da distância, você não precisa usar nenhum tipo de veículo. Você pode alcançar em meia hora, você faz a sua caminhada. Né? Um outro aspecto também ligado aí já é a mobilidade motorizada, o tráfego, foi um estudo feito sobre a sociabilização das pessoas de uma vizinhança e o tráfego que passa pela rua. Então, eles chegaram à conclusão de que quanto mais tráfego circula na rua, menor é o número de amigos e conhecidos que a gente consegue ter numa vizinhança. Né? Aqui é um desenho esquematizado de uma quadra, e aqui, esses tracinhos aqui, são as relações que foram mapeadas entre as pessoas. E assim por diante. Numa situação de tráfego médio, aumenta um pouco o número de amigos e de conhecidos, né? 1,3 amigos e 4,1 conhecidos. Já numa situação de tráfego leve, uma via local, há uma condição muito favorável a que hajam amigos e que todos nós consigamos fazer amigos e conhecidos, né? Então,
dá uma média de 3 amigos e 6,3 conhecidos. Então, a gente percebe como o tráfego bloqueia as nossas relações sociais, as nossas relações de vizinhança. Isso, o que significa, né? Quando você tem pouca gente na rua, ou você está dentro da sua casa, ou você não estabelece uma relação de amizade ou de conhecimento, o ambiente urbano ele se torna perigoso. Então, veja só como a mobilidade ela acaba interferindo em outros aspectos da nossa vida, né? Até que são cuidados por políticas públicas. Então, a mobilidade ativa coloca as pessoas em contato direto com o ambiente de mobilidade, tá? Ela não está protegida por nenhuma caixinha de aço, né? Então, andando a pé, de bicicleta, ou ocupando as ruas, você não necessita de ter gasto, né? O poder público não necessita ter gasto com policiamento, com algum tipo de ação de policiamento para evitar qualquer episódio de violência urbana, as cidades ficam mais seguras. Da mesma forma, a gente vai ter um ar mais puro, com menos carros nas ruas, né? Porque os veículos, todos eles, até os biocombustíveis, eles afetam o meio ambiente, eles produzem gases, tá certo? Outra coisa também, o ambiente que é necessário, né, as intervenções necessárias para a prática da mobilidade ativa, elas tornam a cidade mais humana, mais bonita, mais agradável de se viver. Então, quando você tem perto da sua casa implantado uma ciclovia, uma ciclofaixa, boas calçadas, com bancos, com um bom mobiliário urbano, então, isso acaba te estimulando para você ter contato com a rua. Com uma boa arborização, a cidade toda ganha com isso, a cidade fica mais bonita. Outra coisa que a gente já tinha falado é a economia, né? Quando você caminha ou você pedala, você só gasta no máximo com a manutenção da bicicleta ou a sola do sapato. E tem muita gente que eu garanto que gasta dinheiro para pagar a academia todo mês, e na academia, o que ele vai fazer? Ele vai andar na esteira e ele vai pedalar uma bicicleta ergométrica. Sendo que, se as nossas cidades forem favoráveis à prática do exercício da mobilidade ativa, nós vamos ter a nossa academia urbana, que ela é diária e gratuita, né? No seu caminho do trabalho, no caminho da escola, no retorno para casa. Então, todas as pessoas vão ficar saudáveis. Então, há necessidade de se investir na mobilidade ativa como alternativa para garantir um bom futuro para as cidades. E a mobilidade ativa é a mobilidade a pé e a mobilidade por bicicleta. E essa é um tipo de mobilidade, essa mobilidade ativa, que nos tira da caixinha e nos coloca direto em contato com o ambiente urbano da mobilidade. Isso tem tudo para tornar as nossas cidades melhores, como a gente pôde ver, sob todos os pontos de vista. Agora vamos falar um pouquinho da mobilidade ativa nas cidades brasileiras. Aqui é um sistema, esses dados, se vocês quiserem, tem na página da NTP, existe um relatório chamado Sistema de Informação da Mobilidade. Tá? O último é de 2018. Então, nós temos essas pizzas coloridas aqui. Então, olhem só vocês. A maioria das viagens que são feitas diariamente em todos os municípios brasileiros, desde as grandes cidades até os rincões mais distantes, a maioria das pessoas caminha diariamente para fazer suas atividades, para ir voltar ao trabalho, à escola, ao médico. Então, 41% das viagens de todas as cidades brasileiras, elas são feitas exclusivamente a pé, certo? Na caminhada. Depois, 28% são feitas por transporte coletivo e 25% são feitas
por automóvel, 4% por moto e 2% por bicicleta. E se a gente considerar que esses 28% que são feitos por transporte coletivo envolvem uma viagem a pé ou de bicicleta para a pessoa chegar e sair, né, do ponto de ônibus, da estação, de trem, de metrô, né, do bicicletário, a gente percebe que esse número já vai corresponder a praticamente 2/3 das viagens feitas nas cidades brasileiras. Isso é bastante, né? Um motivo mais do que suficiente para as políticas públicas, para os governos, para os tomadores de decisão investirem muito na mobilidade ativa, na infraestrutura que é ligada à mobilidade ativa, nas redes de mobilidade ativa. E quanto menor é a cidade, mais se anda a pé e de bicicleta. Aqui a gente tem uma outra forma que mostra a porcentagem das viagens diárias realizadas nas cidades brasileiras de acordo com a população. Então, a barra que está mais à esquerda são das cidades maiores, com mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente percebe que mais de 1/3 das viagens são feitas a pé e mais ou menos 2% das viagens são feitas por bicicleta. E esse percentual de viagens a pé e por bicicleta vai subindo até que nós chegamos às menores cidades, as cidades de 60 a 100 mil habitantes. Nelas, as viagens a pé correspondem a 40%, né, a quase 50% de todas as viagens diárias, que são feitas diárias na cidade. E as viagens de bicicleta, 7%. Então, daí a gente vê como a mobilidade ativa ela é esquecida e como a mobilidade por carro, que é onde as pessoas dão maior importância, ela não é tão praticada assim. Então, o nosso dinheiro dos impostos, que é aplicado na infraestrutura das cidades destinada à mobilidade, ele não é utilizado a atender as formas de mobilidade mais praticadas diariamente. E olha, com a emissão de poluentes, vocês podem notar que aqui não aparece nas modalidades nenhuma forma de mobilidade ativa, nem a pé e nem por bicicleta. E quem são essas pessoas que diariamente andam a pé, fazem os seus deslocamentos totalmente a pé ou de bicicleta? As pesquisas mostram, as pesquisas de origem e destino e as outras pesquisas que existem, mostram, na média, que no caso da mobilidade a pé dos pedestres, a maioria são mulheres, tá? Já os ciclistas, a maioria são homens. E tanto um quanto o outro, eles têm escolaridade fundamental e segundo grau incompleto. Essas formas de graus de instrução mais presentes. E a faixa de renda menor, entre 1 a 3 salários mínimos. Portanto, nós podemos ter algumas conclusões gerais sobre os condutores da mobilidade ativa. Têm grande chance de não serem habilitados e não terem conhecimento da legislação de trânsito em geral. Possuem faixa de renda menor e um grau de instrução mais baixo. E eles têm exposição direta ao risco, ao perigo de acidentes, porque se deslocam numa velocidade menor em relação ao trânsito, ao tráfego motorizado. Portanto, são os usuários mais vulneráveis do sistema viário e devem sempre serem priorizados, né? Então, aqui a gente eu peguei uns dados de acidentes de trânsito, isso aqui é do Observatório Nacional de Trânsito. A gente percebe que os números de pessoas que morrem no trânsito diariamente são elevados. Olha, pelas barrinhas, isso aqui é de 2007 até 2018, tá? A gente percebe que houve uma redução, mas mesmo assim
mais de 33 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. E é muita gente. Se a gente dividir aí pelos dias do ano, a gente vai chegar num número muito alto. Outra coisa, esses dados aqui são da Prefeitura de Porto Alegre. Então, mostra que a maioria das vítimas de acidentes são motociclistas, seguidos pelos pedestres, né? E a gente tem ciclistas também, que mesmo eles não sendo tão presentes, eles têm um número alto, né? E a faixa etária, que também a gente tem que entender que a maioria das pessoas, elas estão na faixa etária de maior produção, onde elas estão inseridas no mercado, trabalhando. E, ao mesmo tempo, chamar atenção também para o grupo de idosos, pessoas com mais de 60 anos, que eles continuam presentes também no mercado e se envolvem em acidentes, porque eles perdem muito da sua agilidade ao se deslocar da rua. E como é o ambiente urbano que a gente vê nas cidades brasileiras, no país todo? A gente sabe que as calçadas, elas são relegadas a um segundo plano. Então, elas não têm a manutenção adequada, ou então há uma série de irregularidades. Pessoas que, para resolver a entrada e a saída dos automóveis, eles acabam provocando deformidades nas calçadas, né? E isso aqui, essa escadaria aqui, para um adulto jovem, saudável, ele consegue percorrer. Mas e para uma pessoa que está puxando um carrinho de nenê? E para um cadeirante? E para um idoso? Então, isso é um motivo para as pessoas terem medo de andarem nas calçadas, né? E apesar de não serem registrados, as quedas nas calçadas também são acidentes de trânsito. Né? Só vocês imaginam a situação de um cadeirante numa calçada dessas, ou mesmo numa situação como essa, que a calçada é ruim e não há espaço para ele passar. Da mesma forma, os ciclistas. A bicicleta é considerada pelo Código, pela Lei Brasileira de Trânsito, como veículo. Ela, quando não tem ciclovia ou ciclofaixa, ela tem direito de andar na via, no bordo da pista, no mesmo sentido de circulação que o trânsito motorizado. Só que a maioria dos condutores, dos motoristas, acha que o lugar da bicicleta não é na rua, é no parque. Acha que o lugar de ciclista é no parque. E o que acontece? Né? A desproporcionalidade da bicicleta com os demais veículos motorizados, e o motorista, que ele não sistematicamente não obedece, não digo obedecer, mas não dá prioridade, não cuida, não circula com harmonia e cuidado com o ciclista, ele mata o ciclista, ele acaba provocando acidentes seríssimos. E o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente da mobilidade ativa? Né? A gente dotar as cidades de redes cicloviárias, tá certo? A gente reduzir a velocidade do trânsito de maneira geral, né? Para a mobilidade a pé, termos boas calçadas e boas travessias, né? Não esquecendo nunca da parte de acessibilidade, temos os pisos táteis de alerta e direcionais, e tanto para ciclistas e pedestres, nós temos os parklets, né? Os parklets nada mais são do que espaços de convivência que ocupam a faixa, né, junto ao meio-fio, que anteriormente é destinada ao estacionamento, né? Vamos destacar que o estacionamento é uma forma de privatização do espaço público da via. Então, o custo de manutenção de uma via que é pago por todo mundo, por todos nós, nos nossos impostos, quando há veículos estacionados, esse espaço é desfrutado por muito poucas pessoas, só os proprietários ou os motoristas desses veículos que estão estacionados. Isso não está certo, isso não é justo. Então, nós precisamos de parklets junto com bicicletários, né? Aqui no caso, com paraciclos,
para nós termos uma convivência boa de mobilidade das formas de mobilidade ativa, para nós tornarmos as cidades melhores, como nós vimos, né? Há outras formas também para melhorar as cidades, que são as ruas compartilhadas. Os holandeses chamam de Woonerfs, que são ruas onde ao veículo também é permitida a circulação e o estacionamento, mas a prioridade sempre é dada ao pedestre, em primeiro lugar, e ao ciclista. Então, aqui a gente pode ver pela foto que as calçadas são largas, que há mobiliário urbano, há bancos, há áreas para plantio de árvores. Então, é uma situação de harmonia, de convivência harmoniosa, né? Estacionamento de bicicletas. E quando eles vão compartilhar essa pista, a prioridade sempre é do pedestre que caminha ou que atravessa a pista e do ciclista também que pedala sobre ela, né? E esses tipos de via, eles não se prestam ao tráfego de passagem. Veículo que não for de morador ou de dono de loja ou de pessoa que tem algum vínculo, né, que trabalhe nesse pedaço de via, né, se ele for para ser uma parte do trajeto dele dentro do carro, uma via de passagem, ele não entra nesse tipo de rua, né? E outra coisa também, né, que hoje em dia a gente fala muito, que é o urbanismo tático. O urbanismo tático ele nasceu em Nova York, né? Mais ou menos, um pouco menos de uma década atrás, e foi uma forma de reapropriação, de reutilização do espaço público antes destinado aos veículos motorizados, principalmente os veículos motorizados individuais. Então, o mundo todo começou a praticar as intervenções do urbanismo tático, inclusive os parklets são uma forma de intervenção que faz parte, tá certo, do repertório do urbanismo tático. Então, nós temos aqui, eu peguei alguns exemplos de cidades brasileiras. Então, Fortaleza, isso aqui era um mar de asfalto que acabou sendo fechado para o trânsito e virou uma praça de convivência. Aqui é o caso de uma rua comercial do bairro Oriental de São Paulo, né, na Liberdade, que a gente percebe que era um espaço usado para estacionamento e que houve um alargamento de calçada, até com a colocação de bancos. Então, acabou sendo estimulado uma área de convivência. E, para terminar, é um filme de Nova York que mostra a transformação da cidade pelo urbanismo tático e pela infraestrutura para a mobilidade ativa.
Bom, gente, é isso que eu tinha a falar para vocês, e aí eu estou à disposição. Bom, espero não ter me excedido no prazo. não, fosse perfeita. Bom, essa comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente está sendo baseado principalmente no ODS 11 da ONU, né? No Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que olha que já chegou mensagens aqui pelo YouTube. O pessoal já está elogiando aqui a Meli. Nós escolhemos muito bem. Pessoal, antes da gente passar para a segunda parte do nosso webinar, que vai ser a comemoração dos 10 anos do Toda a Vida, a gente vai ver as perguntas para a Meli, porque eu tenho certeza que tem. Marcele, queres falar alguma coisa? Oi, Lígia. Sim, Oi. tem uma questão aqui. Deixa eu só... Tá. Vou Deixa eu só falar uma coisinha assim, ó, nós não vamos responder todas, tá, Meli? Porque não vai dar tempo, mas a gente nós vamos pegar uma pergunta, vamos responder essa pergunta, e depois a gente vai pedir para ti, nós vamos te mandar as perguntas, tu vai responder e nós vamos botar tudo nos comentários da webinar. Pode ser, Meli? Só para a gente não... Tranquilo, claro. Tá? Claro. Legal. Marcele, por favor, faz a pergunta. Não, eu só ia comentar que tem vários comentários aqui, né, que nem tu falou, né, Lígia? Deixa eu aparecer aqui, senão vai ficar meio estranho para o pessoal. Só para falar que tem várias perguntas aqui no nosso chat, o pessoal também está fazendo. Aqui no webinar também, a Marcela Sverboss também está aqui com a gente, falando, o pessoal está todo mundo aqui elogiando demais, e tem muitas questões que estão aparecendo aqui. Então, só para reforçar que as outras próximas perguntas a Meli vai responder, né? Então, deixa só levantar aqui uma primeira que veio aqui, o Emanuel falando, então, aqui para a gente, qual a importância do plano de mobilidade urbana para a promoção da mobilidade ativa? Vamos lá, eu não mencionei porque não dá tempo, né? Se a gente for abranger todo o conteúdo, é um curso todo. Então, o plano de diretor de mobilidade, ele faz parte da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal de Mobilidade Urbana de 2012. E ele estabelece o seguinte, que todas as cidades, a partir de 20 mil habitantes, que queiram obter recursos do governo federal, né, que antes era o Ministério das Cidades, atualmente o Ministério da Infraestrutura, para ele obter recursos para investir em mobilidade urbana ou transporte, ele tem que elaborar um plano diretor de mobilidade urbana. Este plano diretor de mobilidade urbana, ele tem que contemplar a mobilidade a pé, né? A mobilidade por bicicleta, uma rede de transporte coletivo, isso dependendo do tamanho da cidade, né, gente? Porque cidades pequenas, nós vimos que a maioria das pessoas não anda a pé, ela às vezes nem precisa, né, de uma rede de transporte coletivo. Mas, em terceiro, né, na ordem, o transporte coletivo, o transporte de cargas, né, o transporte de cargas, e, por último, a mobilidade, né, o transporte individual motorizado. Então, esses investimentos têm que ser, com certeza, em melhorar as calçadas, melhorar a largura das calçadas, fazer boas travessias, faixas de pedestre, uma boa rede cicloviária que atenda todas as demandas de deslocamento e, em ambos os casos, que haja uma integração com as redes de transporte coletivo. E essa integração, esse acesso, tem que ser muito bem pensado, pode ser feito na mobilidade a pé, preservando sempre a prioridade, a segurança e o conforto do pedestre, não esquecendo, né, que quem planeja uma rede de transporte coletivo, ele tem que pensar
não só no passageiro quando está embarcado no sistema, mas também no passageiro que, antes de ser passageiro, é um pedestre. Da mesma forma, o ciclista. Ela tem que oferecer, essa rede de transporte tem que oferecer um bicicletário seguro para a permanência da bicicleta em longa duração e uma rede cicloviária também que seja integrada aos sistemas de transporte coletivo, oferecendo toda a segurança e conforto ao ciclista. Eu acho que é isso, né? Né, gente? Certo, isso, Meli. Tem mais uma questão, então a gente pode fazer. Lígia, posso fazer mais uma? As duas que a gente combinou? Tá, e aí depois o professor Carlos Félix vai fazer uma pergunta, que é outro parceiro, e o Marcelo Garbosa, que te fez a pergunta, Meli, foi um dos nossos primeiros palestrantes falando sobre mobilidade ativa. Aí, né, Marcelo? Sim, ele é um especialista também em mobilidade ativa. Fico muito feliz com a pergunta dele. Então, por favor, Marcelo, faz a pergunta e depois o professor Carlos Félix, tá bom, Félix? Ele é o coordenador do GEMOB, da Universidade Federal de Santa Maria, que também é nosso parceiro, vai fazer a pergunta. Tá bom. Então, por favor, Marcelo. Certo. A pergunta do Carlos, né? Qual é o principal desafio pós-pandemia para aumentar a mobilidade ativa? Infraestrutura, comportamento, segurança. Então, fica algumas questões para isso. Pois é, o novo hoje é diferente o novo normal é diferente do que a gente vivia anteriormente, né? Nós estamos convivendo atualmente a gente percebe que o mundo todo está investindo em mudar o desenho das cidades para privilegiar os modais ativos, né? A mobilidade a pé e por bicicleta. Por quê? Porque eles são seguros sob o ponto de vista de afastamento social, né? De não ter proximidade entre as pessoas. Você consegue controlar isso na infraestrutura destinada à mobilidade a pé e à mobilidade por bicicleta, investindo na criação e na ampliação de redes cicloviárias e, no caso das calçadas, ampliando as calçadas. E hoje em dia nós temos uma ferramenta poderosíssima que foi mostrada aí para vocês viram a transformação de Nova York, que é o urbanismo tático, né? Que através de pintura você não precisa esperar ter uma verba, um custo altíssimo para você fazer uma ampliação de calçada. Você consegue fazer isso utilizando materiais baratos, uma pintura específica, vocês viram, colocando vasos de plantas, uma série de elementos que conseguem se apropriar desse espaço antes destinado ao veículo para o outro uso que tem que ser valorizado e estimulado, né? Da mesma forma, a gente vê que o transporte público coletivo, somente aqui no Brasil, a gente percebe e fica claro que os investimentos que aconteceram ao longo do tempo não foram suficientes para que ele se tornasse uma alternativa, né, atrativa. As pessoas precisam continuar andando de ônibus, de metrô, de trem, até porque é uma minoria, um percentual muito pequeno do país que conseguiu, né, teve o privilégio ou teve a sorte de desenvolver o seu dia a dia, a sua atividade profissional, o seu trabalho em casa. Mas a gente percebe, no caso de escolas, né, principalmente os níveis mais elementares, como está difícil, né? E o transporte público, como é difícil de usar, ele continua lotado, ele continua apresentando uma série de problemas. E quem sabe agora seja o momento de também se investir no transporte coletivo, de forma a ele se tornar viável para as exigências que nós vivemos no novo normal, né? No que a gente precisa hoje. Cumprimentos, Meli, a todos que assistem. Um grande abraço. A Factum e a Toda a Vida
por essa oportunidade, os meus alunos do GEMOB lá. Quero dar meu grande abraço, gostei muito da palestra e dizer que contaremos sempre com a tua participação aqui para nossas atividades, porque estamos vivendo um momento essencial pós-pandemia e que nós devemos investir muito, cada vez mais, na mobilidade ativa. Um grande abraço e obrigado. Um abração para você também. Pessoal, então, assim, ó, a Meli vai continuar com a gente, não se preocupe. Nós vamos falar brevemente sobre esses 10 anos do Instituto Toda a Vida. Félix, agora, Toda a Vida virou Instituto. E nós tivemos uma grande ajuda de outros parceiros. Aliás, é uma das coisas que a ONU sempre fala, né? Os ODS da ONU serão muito bem implantados se a gente conseguir parcerias. E, graças a Deus, nós temos muitas excelentes parcerias, a Facto, a Universidade Federal de Santa Maria, e agora a gente conseguiu que os alunos da ESPM, que depois vocês vão olhar, que é a Cris, a Ana, o Arthur e o Felipe, eles fizeram uma nova imagem por Toda a Vida para a gente lançar esses 10 anos do Toda a Vida. Nós, no Toda a Vida, a gente procura sempre trabalhar os ODS da ONU, né? Aqueles 17 ODS. E a gente trabalha muito o ODS 11, que é cidade e comunidades sustentáveis. Fora o ODS 1, que é educação ambiental de qualidade, educação de forma geral, né? O ODS 7, que é o energia limpa. O ODS 13, que são ações contra a mudança climática, o ODS 13 e 14, que é vida na água e vida na terra. Enfim, nós procuramos sempre desenvolver projetos que dê resiliência para as cidades, né? Nós fizemos, junto com a Faculdade Facto, a Vaga Viva, que é o primeiro parklet de Porto Alegre, que vocês da Facto usam, né? Sempre, coisa boa. Fizemos a parada solar, é uma parada com energia fotovoltaica, que a gente fez na Avenida Goethe, quase com a 24, vocês devem conhecer, uma parada que, além de gerar energia para ela, gera para mais outras 5. Ela tem televisão, carregador de bateria, tem todas as informações ao usuário, né? E a gente está tentando fazer mais agora, sempre em parceria com a iniciativa privada, não entra nunca dinheiro público, é sempre iniciativa privada. Nós plantamos florestas nas escolas públicas, sempre com a ajuda da Factum também. Fazíamos os nossos seminários, que nós estamos esse ano para fazer o nosso 11º seminário, que a gente sempre teve a parceria da Factum, da Universidade Federal de Santa Maria. O Marcelo Garbosa, que está aí, sempre vai também, né? Já foi palestrante em 2. A gente procura sempre estar atento às movimentações saudáveis da sociedade. Por exemplo, nós estamos batalhando contra essa mina Guaíba, essa mina de carvão que querem fazer em Guaíba, que vai destruir Porto Alegre, né? A qualidade do nosso ar vai para as cucuias, né? Então, tem uma série de ações que Toda a Vida se engaja também, né? Até quero dar os parabéns para São Cepé, que é a primeira cidade, a segunda do Brasil, que decretou emergência climática e proibiu a mineração em São Cepé. Então, parabéns, Lídia, que é a menina que coordena isso lá. Enfim, então, o que nós, o Toda a Vida, fazemos? Nós somos um grupo de amigos que estamos fazendo 10 anos juntos, mexendo no que a gente pode para melhorar a nossa cidade e queremos convidar todo mundo a participar também, né? Nós vamos passar, daqui a pouquinho, alguns vídeos que a gurizada da ESPM fez para nós, mas antes de fazer isso, eu gostaria que todo mundo da ESPM e do Toda a Vida que entrou pelo Zoom, inclusive o professor Félix, que ele também é do Toda a Vida, que toda essa turma ligue agora o seu vídeo para a turma dar uma olhada para ver quem é que faz o Toda a Vida. Liga aí todo mundo, por favor.
Marcele, ajuda aí, Marcele. Vamos aparecer a galerinha. Estão ligando? Tô ajudando. Tá. Aê, gurizada da SPM! A Lulu! Quem mais? Deixa eu ver quem mais está aí. Ah, a Luciana e o César, maravilha! Quem mais? O Félix não está aparecendo. O exibido, aparece. Pessoal, eu fico muito feliz em ver essa galera toda. E nós vamos passar uns vídeos que eles fizeram. Está aí o Félix. Ô, Meli, aparece também, Meli, para todo mundo estar junto. E se alguém quiser tirar foto, tira foto de toda a galerinha que está aqui junto. O Jairo, maravilha! Essa turma toda é que nos ajuda no Toda a Vida, né? Eu queria, então, antes da gente terminar, duas coisas. Primeiro, mostrar esse trabalho belíssimo que a gurizada da ESPM fez para repaginar o Toda a Vida. Ficou muito legal. E eles querem que a gente responda um questionário. Eles têm um QR Code que vocês têm que, né, botar o celular assim e respondam sobre esse trabalho muito legal que eles fizeram. E eu acho que a gente pode terminar com esses nossos filmes, né? E dizer uma coisa, Marcele, tu és um anjo. A Faculdade Factum, o professor Jairo, vocês, assim, sempre foram parceiros extraordinários para a gente. Então, por favor, Marcele, pode botar os vídeos e fiquem até o final, pessoal, porque a gente quer a pesquisa de vocês. Pode, Marcele? Tá, vou passar o manifesto primeiro, tá, gente? Então, fiquem aí com a gente. O verde representa a esperança de um futuro de clima ameno, ar mais puro e ecossistemas ricos e diversos. O verde representa a vida do planeta, dos animais, das plantas e das pessoas que vivem nele há tantos anos. O verde nos representa e nós ensinamos e atuamos com paixão para representar toda forma de vida. Nós somos toda a vida. Unidos por um futuro mais verde. Tem mais coisa, pessoal. Vou passar. Gente, só para ficar claro, esse vídeo aí no Instagram tá com a trilha sonora já adicionada. Nós não conseguimos adicionar diretamente no vídeo, então quem puder já abre lá o Instagram do Instituto que vai estar tudo certinho lá. Bom, pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, se o professor Jairo quiser falar alguma coisa, se a Meli quiser, ou o Carlos Félix quiserem falar. Eu queria assistir de novo aquele primeiro vídeo lá. Achei espetacular. Tá, vamos. Gostaram? Querem passar de novo? A gente passa. A gente vai postar o vídeo nas redes sociais do Toda a Vida, então pode dar uma olhada lá no nosso formulário de questionário que a gente vai passar no QR Code. No final no final do questionário vai ter um link para o site, que lá tu pode clicar para todas as redes sociais do Toda a Vida,
que inclui o LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, vai estar tudo por lá. Que bacana. Professor Jair, eu vou me despedindo do pessoal. O senhor quer se despedir já? Quem sabe se despede? Queria agradecer a todos, né, inclusive o pessoal da ESPM, por essa contribuição significativa para os 10 anos da Toda Vida. Né? A você, Lígia, professor Félix, um grande abraço, prazer revê-lo. A professora Meli, né, excelente palestra. Né? E estamos aí para contribuir, certo? Em nome da Faculdade Facto, eu gostaria de agradecer. Um grande abraço a todos. E Félix, quer falar? Grande abraço a todos também, me alio aí. Meli, sempre despertando imensas reflexões que temos que fazer nessa nova condução da vida humana. Lígia, cumprimentos, eu me sinto extremamente gratificado de fazer parte de todos esses anos do Instituto Toda a Vida, estarmos juntos nisso aí, continuamos juntos. A ESPM fez um brilhante trabalho, vamos divulgar. Um grande abraço a todos, ótimo. Pessoal, Lígia, oi. Eu tenho mais um recado, eu tenho 2 recados da galera da SPM para eu botar aqui, que é o QR Code para a galera responder. Vou botar Isso, e no final eu divulgo mais um vídeo que já está no Instagram, então eu vou fazer já mais um merchanzinho para seguirem a galera no Instagram do Instituto Toda a Vida, tá? Então eu vou botar só o QR Code para vocês aí já. E daí depois tu volta ali. Pessoal, eu não estou ouvindo. Não, pode... Tá. Então, esse aqui é o QR Code, pessoal. Tá. Pode só colocar ali o celular para responder, então. É isso, Cristina, é isso, né? Isso, tem que apontar a câmera do celular para esse QR Code e daí vai aparecer o questionário que vai ajudar muito, enfim, a gente e o Instituto aí, tanto a seguir por mais 10 anos, né, nessa jornada aí pela sustentabilidade. Legal. E eu vou colocar agora o videozinho. Então, pessoal, muito obrigada. Meli, sua palestra foi excelente. A gente sempre prioriza a mobilidade. Obrigada. Olha, eu quero agradecer o convite e foi um prazer estar conversando com vocês. Eu estou à disposição. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que participou. A equipe do Toda a Vida, que é sempre 10, a ESPM, a Factum, que é a nossa The First One, ao professor Carlos Félix. Muito obrigada a todo mundo, pessoal. Boa noite e bom final de semana para vocês. Tchau.